Vamos então ver o exemplo de um problema de otimização. Exemplo 1. Um edifício de 2.000 metros quadrados de piso deve ser construído, sendo exigido recuos de 5 metros na frente e nos fundos e de 4 metros nas laterais. Ache as dimensões do lote com menor área onde esse edifício possa ser construído. Para resolver um exercício como esse, a gente deve seguir alguns passos. Primeiro, compreenda o problema. Tem-se um prédio que deve ser construído em um lote. O problema diz o quanto as dimensões do lote devem ser maiores que as do prédio. Tendo isso como base, pede ainda que a área do lote seja mínima, a menor possível. Assim, sabemos que vamos trabalhar com a grandeza área. Segundo, visualize o problema. Vamos imaginar o lote com o prédio e colocar isso no papel. Imagine que a parte verde da imagem é o lote, a parte cinza é o prédio que está inserido no lote. Nesse desenho representamos as medidas fornecidas, a área do piso do prédio e os recuos. Terceiro, introduza uma notação. Bom, vamos dar nome ao desconhecido. Sabemos o valor da área do retângulo cinza, o piso do prédio, mas não sabemos as medidas de seus lados. Vamos chamar então a base de x e o lado de y. Ora, as medidas do lote são as medidas do piso do prédio mais os recuos. Assim, vamos chamar a base do lote de x mais 8, porque tem 2 recuos de 4 metros, e a lateral de y mais 10, porque tem 2 recuos de 5 metros. Quarto, montar a função. Bem, o que estamos procurando é a área do lote. O lote tem formato retangular, então sua área é dada por base vezes altura. Bem, mas ao montarmos essa função, nós acabamos encontrando duas incógnitas. Temos no problema mais alguma informação que seja útil para resolver esse problema? Bem, se você pensou na área do piso do prédio, parabéns! Sabemos que sua área é dada por base vezes altura e se iguala a 2.000 metros quadrados. Se isolarmos uma incógnita, como o x, por exemplo, temos um valor correspondente para ele. Nesse caso, nós vamos isolar o y. Aí nós temos que a área do edifício vai ser x vezes y, então o y vai ser o 2.000, que é a área do edifício, dividido pelo x. Voltando lá na fórmula de área do lote, vamos substituir o valor que a gente isolou de y onde tiver y. Qualquer lugar que tiver y na função, a gente vai colocar aquele valor de 2.000 sobre x. Agora, nós temos uma função com uma única variável. Agora, a gente já pode terminar de resolver. Bom, para finalizar esse exercício, nós vamos precisar de derivada e de ponto crítico. Aquela expressão de área que a gente encontrou, nós vamos derivar. Depois que nós derivarmos ela, aquela expressão que a gente encontrou, nós vamos igualar a zero e resolver a expressão. O valor que a gente encontrar vai ser o ponto crítico. Nesse caso, o valor de x encontrado foi 40. Mas tá, o que isso significa? Bom, x é o valor da base do prédio. Então, nós temos que a menor medida possível para essa dimensão do edifício é 40 metros. Agora que nós temos o x, vamos encontrar o y. Lembra que a gente encontrou o valor de x em função de y lá atrás, quando a gente pegou o valor da área do chão do prédio e aí a gente isolou o y? Pois é, nós vamos voltar lá naquela expressão. Naquela relação, onde havia x, a gente vai colocar 40. Assim, nós vamos encontrar que o menor valor possível para a medida da largura do prédio, ou seja, o valor de y, é 50. Para finalizar agora, apesar de parecer pronto, o problema ainda não foi respondido. Nós encontramos as dimensões do prédio, mas não era isso que ele estava pedindo.
Nós precisamos das dimensões do lote para resolver esse problema de vez. Nós sabemos que as dimensões do lote são as dimensões do prédio mais os recuos. Então, basta substituir nessa relação os valores obtidos para x e y e pronto. Quando a gente substitui lá, a gente sabe que a base do lote é o x mais 8. Então, quando a gente substitui o valor de x, que é 40, nós vamos achar que a base do lote é 48 metros. Em relação à largura, ou a gente pode falar nesse caso que a altura do retângulo que a gente desenhou, é y mais 10. A gente substituindo o valor de y que a gente encontrou, que é 50, nós vamos achar que o valor dessa altura é 60. Então, a resposta do problema é as dimensões mínimas do lote são 48 por 60 metros.